Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Rubia. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a prova do Enem como um todo. O que é essa prova? Como que eu posso me preparar para ela? Como que eu posso usar a nota do SISU, né? Será que é só a prova do Enem que é um caminho para entrar nas universidades? Falaremos também sobre os programas SISU, ProUni e FIES. E para isso temos a presença aqui, mais do que especial, do Saulo Campos, que é formado em Biologia, com especialização na área de metodologia, trabalha há mais de 20 anos na área educacional e hoje é diretor de cursinho pré-vestibular. Conversaremos também sobre a importância do preparo psicológico, né? Trabalhar a ansiedade, conter aí as frustrações. E para isso a gente tem a presença do psicólogo, que também atua no campo educacional, Matheus Souza. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos, pessoal. Valeu. Acho que para a gente começar, a gente pode perguntar como que funciona a prova do Enem, né? O que é essa prova do Enem? Certo. É interessante a gente perceber que o Enem, na verdade, ele é uma prova de avaliação do ensino regular do Brasil. A proposta do Enem não é o ingresso na universidade, ele é usado para isso. Mas ele tem como proposta principal avaliar toda a educação básica brasileira, né? E quando a gente fala da educação básica, a gente está falando desde o ensino fundamental ao ensino médio. Então, embora ele chame Exame Nacional do Ensino Médio, ele vai olhar para a educação brasileira como um todo, né? E depois, essa nota que você tira nessa prova vai ser usada por ingresso na universidade, que é aí que entra o SISU, que é o sistema realmente de disputa das vagas nas universidades, né? Então, é importante a gente entender qual que é a proposta do Enem, para que ele serve, para a gente saber qual que é a melhor forma de preparação, né? Inclusive para entender qual é a diferença do Enem para um vestibular. Certo. A gente vai discutir ainda sobre as diferenças, a gente vai conversar sobre o SISU e os outros programas, mas de início, o Enem, ele tem a sua base formada ali em pesos, né? As notas são dadas através de pesos, de conteúdos. Como que funciona isso? Tá. O Enem, ele surge lá em 98, né, que ele começa, na época ele não era obrigatório e nem era usado para o ingresso na universidade. E ele vem sofrendo algumas mudanças ao longo desses anos. Em 2009, ele passa a ser usado como forma de ingresso na universidade e ele começa a avaliar por áreas do conhecimento. E aí que você entra, então, com a área de ciências da natureza, matemática, ciências humanas, códigos e linguagens. E associada a cada uma dessa área tem sempre a palavra lá, né, a expressão e suas tecnologias. Porque o Enem começa a trazer para o dia a dia do aluno como os conteúdos são presentes na sua formação como um todo, né? Então, a ideia do Enem é muito essa, assim, de trazer o cotidiano. Então, se eu vou tomar banho, eu ligo um chuveiro e a água sai quente, ela saiu fria do cano e caiu quente do chuveiro. Aonde eu aprendi que isso acontece? De que maneira que eu estou usando o conhecimento que eu tenho lá na sala de aula para entender por que essa água cai quente? É isso que significa essas suas tecnologias. Então, o Enem como um todo, ele vai ter essa questão. Então, na verdade, o que ele faz é avaliar habilidades e competências. O conteúdo, ele é uma ferramenta para ver se o aluno desenvolveu essas habilidades e competências. Que com essa nota que ele tirou, ele vai participar do SISU e as universidades, exercendo a sua autonomia, elas começam a dar pesos de acordo com a importância que ela julga que cada curso tem. Então, o peso na prova, ela vem muito mais no SISU do que no Enem propriamente dito, tá? O que tem no Enem, como ele avalia habilidades e competências, a nota do Enem ela é calculada a partir do que a gente chama de TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é a avaliação de uma coerência pedagógica nas respostas. Para ficar fácil da gente entender, é só a gente pensar o seguinte: se você vai disputar uma corrida de obstáculos, você tem obstáculos de 20 centímetros, obstáculos de 40 centímetros e obstáculos de 80 centímetros. Se você está pulando os de 20, você pode tropeçar no de 40. Se você está pulando o de 40, você pode tropeçar no de 80. Mas se você pula o de 80, obrigatoriamente você vai dar conta de pular o de 20.
Então, o Enem vai olhar isso. Se você acerta uma questão que é muito difícil, né? Por exemplo, você acerta lá, você tem um domínio profundo da literatura de Carlos Drummond de Andrade, não sei o quê. Como é que você vai errar uma questão que pediu um sinônimo de uma palavra? Né? Então, a pessoa começa a ter incoerência nessas suas respostas. E isso é que vai ser usado para calcular essa nota do Enem. Inclusive, você tem casos de pessoas que acertam o mesmo número de questões e possuem notas diferentes, porque elas apresentaram uma coerência diferente ao responder essas questões. Esse aqui é o grande segredo para usar o Enem aí para potencializar a nota, entender a coerência e caminhar dentro de respostas coerentes num degrau de evolução dessas respostas. Bacana. E, Matheus, sabendo que a gente tem os pesos das questões, sabendo Sim. que tem essa tensão, né? Como será que vai estar a prova? Meu Deus, mas e se tiver uma questão muito difícil? Eu vou ficar com a nota baixa. Como que a gente lida com essa ansiedade? Olha, eu acho que para a gente se preparar para uma prova como essa, como o Enem, ou como vestibular, e qualquer outra prova que a gente for fazer, concurso e tudo mais, a gente tem que pensar sempre em 2 caminhos de preparação. 3 caminhos de preparação. O mais óbvio, que é estudar para os conteúdos que podem cair ali naquela prova, né? As tecnologias, português, matemática, redação. O segundo caminho, para a gente se preparar, e ele é muito importante, e algumas pessoas até se esquecem dele, é se preparar para o processo de aplicação da prova. O local da prova, o tempo de duração, quais documentos eu preciso levar, a cor da caneta, porque alguns processos têm uma caneta que é preta, outros é azul, outros podem ser os 2 tipos de caneta, pode levar lanche, não pode. O corpo transparente, né, da caneta o corpo também. transparente. Não pode uma caneta assim. Que tipo de caneta pode, não pode, o documento com foto, né? Então tem esse caminho de preparação também, né, que é ali um conhecimento da prova. E um outro caminho também para a gente se preparar é um processo de autoconhecimento. Então, sabendo que a prova é um processo que vai gerar ansiedade, eu preciso me conhecer. Como que eu me comporto em situações de ansiedade? O que me deixa nervoso, o que não deixa, o que me deixa ansioso? E, em contrapartida, o que me acalma? O que me tranquiliza? O que eu posso fazer antes, né, que pode me deixar mais tranquilo ali para chegar na hora da prova e conseguir dar conta dessas 3 partes de uma prova, né? A parte ali do conteúdo, a parte do processo de aplicação e a minha parte pessoal, que sou eu vivenciando ali aquele processo da prova, né? Então, eu acho, assim, que o melhor jeito de se preparar são esses três caminhos, assim, se atentar para eles, né? Sim. E pensando nessa perspectiva de preparação para os estudos, pensando nos pesos de cada conteúdo, eu preciso ser muito honesta comigo e pensar ali no meu cronograma de trabalho, porque às vezes eu sou uma pessoa que tenho que trabalhar para ajudar na renda de casa, e eu não tenho o mesmo tempo de dedicação para o estudo como uma pessoa que só vive, né, nessa função. Montar um cronograma é uma boa estratégia, e ser honesta em seguir esse cronograma, verificar se ele realmente cabe na minha realidade, para evitar a frustração mais lá na frente, né? Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo, né, com os alunos que estão se preparando pro Enem, vestibular. Faça um cronograma organizado, mas faça um cronograma amigável. Não faça um cronograma que vai te destruir, que vai te fazer ficar muito cansado ou que vai ser impossível de seguir de acordo ali com a sua realidade. O seu cronograma, ele tem que ser um apoio, ele tem que ser o seu amigo ali junto com você. Então, se você... E aí entra de novo um processo de autoconhecimento. Se você sabe que você não vai conseguir ficar 4 horas seguidas estudando, ou por conta de concentração, ou porque você trabalha, ou porque você faz outra coisa... Se você sabe que não vai caber dentro do seu cronograma, então você não precisa se forçar a isso. Porque você vai estar ali priorizando aquele caminho de estudar para o conteúdo, mas aquela parte ali do autoconhecimento, de como você se sente fazendo essa prova, você vai estar deixando de olhar por esse lado. E é importante olhar por esse lado também, né? Então, assim, coloque o seu cronograma como um amigo ali, como um apoio para você. Já fica a dica. E é importante a gente entender o seguinte... Eu preciso conhecer o tempo que eu tenho para me preparar para o estudo.
né? Porque senão a gente fica louco. Você vai olhar aquele tanto de conteúdo. Se você não se organizou para aquilo, você não vai conseguir enfrentar. Então é importante, quando vai fazer esse cronograma, olhar e falar assim, tá, quantas horas eu tenho na segunda-feira de estudo? Eu trabalho, eu já faço o ensino médio, eu tenho um tempo que eu tenho que ajudar ela em casa, né? Me sobrou o quê? São 2 horas que eu tenho na segunda-feira? Não adianta eu querer criar uma estratégia que não respeite esse tempo que eu tenho. Então eu tenho que olhar para a minha semana, olhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se for necessário, e pensar o seguinte, quanto tempo eu tenho nessa semana de estudo? Eu tenho 20 horas na semana? Então eu tenho que organizar esse cronograma e encaixar as disciplinas de acordo com esse tempo. Eu não posso sair estudando sem ter planejado isso antes, porque senão eu nunca vou conseguir chegar onde eu preciso. E aí a frustração que isso vai causar para o aluno é muito grande. E aí ele já chega desmotivado para a prova, porque ele não consegue alcançar as metas e os objetivos que ele tinha traçado, mas é porque ele não se planejou para aquilo. E aí ele fica desanimado, ele acha que vai dar tudo errado. Acaba se sentindo despreparado, né? E você gostaria de falar alguma coisa, Matheus? Não, era só complementar, né? Que você não tem que criar só um cronograma de estudos, mas também tem que criar um roteiro de estudos. Sim. Né? Aonde eu tô, o que vai cair na prova e onde eu quero chegar. Né? Então, um cronograma e um roteiro. E aproveitando, voltando, né, naquela questão dos pesos, se eu foco numa matéria que eu tenho mais facilidade, eu devo focar numa matéria que eu tenho mais facilidade para conseguir atingir um peso maior nelas? É exatamente o contrário. O contrário. É o contrário, porque você imagina o seguinte, é dentro dessa leitura que a gente acabou de fazer aqui do cronograma e do tempo de estudo que eu tenho. Né? É lógico que se eu tiver total disponibilidade de estudo, eu tenho 40 horas por semana para poder estudar, eu estou full time para isso, eu tenho uma estratégia que é mais tranquila. Agora, se eu tenho menos tempo de estudo, eu tenho que entender o seguinte, quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade, essas eu vou ter que dedicar mais tempo. Porque aonde que está a nota que vai te faltar para aprovação? Aonde você está errando. Na matéria que você já está saindo bem, que você já acerta muitas questões, a nota já está ali. Não foi ela que te pediu de entrar. Né? Você saiu muito bem na biologia, mas tirou pouca nota em matemática, foi a matemática que te pediu de entrar. Então, você tem que estudar mais matemática. E, normalmente, a gente tem esse comportamento. A gente olha para aquilo que a gente gosta mais, aquilo que a gente já vai bem e acredita que aquilo vai ser um diferencial. Só que a nota daquilo ali você já tem. Ela não vai aumentar significativamente. Né? Eu costumo falar com os meninos, falo assim, você pega uma prova que tem 10 questões de biologia e 10 de matemática. Se você está acertando 8 de biologia, o máximo que você consegue é 2 questões. Agora, se você está acertando das 10, 4 de matemática, você pode crescer em 6 pontos. Ah, mas eu não vou fechar a prova de matemática. Mas é mais fácil ganhar 2 pontos acertando de 4 para 6 em 10 ou fechando a prova de biologia sem poder errar nada? Né? Então, essa estratégia tem que ser muito bem pensada pelos meninos. Porque senão eles focam errado, distribuem esse tempo de maneira errada e não conseguem alcançar o resultado. E existe também a questão de, por exemplo, se eu quero um curso de exatas, né? A minha nota de matemática e suas tecnologias tem mais peso? Tem Dobra mais peso. a nota e tudo tem mais. Peso. Como é que funciona? Cada universidade ela tem os seus critérios. Né? As universidades elas têm a autonomia de entender para cada curso que ela tem, quais são os critérios que ela quer que o aluno seja potencializado. Então, normalmente, nas áreas de engenharia, por exemplo, elas entendem que a matemática é uma disciplina importante, elas dão peso. E aí você tem universidades que dão peso 2, ou seja, pega a nota que você tirou e multiplica por 2. Tem outras que dão peso 3, que vão pegar aquela nota e multiplicar por 3. Né? Essas matérias com peso, elas são matérias muito importantes. Você não pode descuidar delas porque você vai ter sua nota multiplicada por um valor que vai fazer sua nota crescer muito. Sim. Então, se você tiver com a nota baixa, eles vão multiplicar e não vai resolver muito o problema, porque a nota foi muito baixa, essa multiplicação não vai te dar um diferencial. Agora, se você já está com a nota alta e ainda é multiplicado, sua nota cresce assustadoramente. Né? Então, mas normalmente também
o que acontece? O aluno que vai buscar engenharia, ele já tem uma afinidade com a matemática, universo. ele já tem essa afinidade. Então, para ele, não é essa disciplina que é o problema. Ele vai olhar para a história, para a sociologia, para a filosofia, Já é o enxergar contrário um do que grande foi problema. falado. Assim como se você é de humanas. Exato, se você é de Vai usar humanas, a matemática. matemática é o problema. Você tem que estudar matemática, é ali que você está perdendo nota, é ali que está te tirando a vaga. Eu que o diga, porque eu já levei cada chibatada da matemática. É isso aí. E aí, pensando já nesse contexto de universidade, como que funciona a diferenciação do Enem para o vestibular? É importante a gente entender que o Enem e o vestibular, eles têm objetivos diferentes. O vestibular, ele é uma prova realizada pela universidade, então ele é exclusivo daquela instituição de ensino. Cada uma tem o seu modo de operação. Modo de operação, e o vestibular, a universidade vai usar critérios de avaliação que ela julga importante. Então, o vestibular é uma forma também da universidade escolher qual é o perfil do aluno que ela quer que estude na instituição. Então, todo o sistema avaliativo ali que aquele vestibular compõe, ele tem a ver com isso. Olha, eu quero alunos com esse perfil, então eu vou selecionar através de uma prova alunos que possuem o perfil que eu desejo. Então, isso é um vestibular. Cada universidade tem a sua leitura de mundo, cada universidade entende o seu papel de uma forma e aí ela seleciona o público de acordo com esse entendimento. Já o Enem não, é como eu disse. O Enem ele vai avaliar todo o ensino regular brasileiro. Então, depois ele vai ser usado por ingresso, lá quando o aluno vai disputar no SISU. Mas o objetivo principal do Enem não é o ingresso na universidade. O objetivo principal do Enem é avaliar a educação básica brasileira. Então, toda a prova ela é pensada e elaborada a partir desse objetivo. Depois, eu uso essa nota para participar do SISU e ingressar na universidade, ou no FIES, ou no ProUni, né? Depende de cada caso. Sim. E agora a gente falando sobre vestibular, né? Eu até lembrei de quando eu fui para fazer o meu vestibular. E como eu sempre fiz mais preparação pro Enem, estava muito acostumado a fazer questões fechadas, eu não fiz questões abertas. E acabou que durante o vestibular, eu escrevi no rascunho todas as respostas gigantescas. No meu rascunho, acabou que não deu tempo de eu passar pro gabarito, né? E eu lembro que eu estava muito ansioso também. Eu nunca tinha feito vestibular, tinha feito só Enem até então. E aí, Matheus, eu queria te perguntar justamente sobre esses exercícios que a gente pode fazer. Tem algum exercício que você indica? Alguma forma de se acalmar, né? Você falou sobre autoconhecimento, né? Sim. Mas existem algumas técnicas, assim, que a gente já pode ir de cara para se relaxar? Sim. Eu gosto também eu brinco com os meus alunos, eu falo, existe o arroz com feijão da saúde mental. Atividade física, respiração, descanso, né? Terapia, autoconhecimento, tudo isso é, assim, o arroz com feijão, digamos assim, da saúde mental, que todo mundo pode fazer e funciona para todo mundo. A parte do autoconhecimento entra na questão em que o que funciona para mim pode não funcionar tão bem para outra pessoa, ou que dá muito certo para outra pessoa, um exercício de meditação, de respiração, às vezes não vai funcionar para mim. Então, algumas pessoas que são mais agitadas, né, que têm essa questão mais física, assim, às vezes vai funcionar um dia antes da prova, bota uma música e vai dançar, e vai se divertir, vai pular, Vai e correr. gasta a energia física, vai correr. Outras pessoas que já são mais introspectivas, talvez, vai funcionar mais a meditação, a respiração, ficar um tempo quieto, em silêncio, ou ler um livro, né? Então, assim, vai funcionar qualquer exercício que eu, por exemplo, passar aqui, vai funcionar muito bem para algumas pessoas e para outras não. Então, assim, você pode pesquisar, você pode procurar. Então, sim, tem a meditação, a leitura de um livro, dançar, praticar esporte, sair com os amigos um dia antes. Porque, voltando lá na questão do cronograma, um cronograma amigável é um cronograma que tem descanso. Tem pausas, Tem né? pausas. Que a gente tem conversado sempre aqui, em todos os episódios. Exato. E a gente aprendeu que a obrigação primeiro e diversão depois. Mas isso não faz tanto sentido. É obrigação e diversão caminhando juntos. Conciliando obrigação e diversão. Então, peraí, eu posso colocar no meu cronograma um tempo para mexer no celular
e isso vai me ajudar a fazer a prova? Vai. Estudar Isso tem que ser vai. divertido, né, também. Exatamente. Um tempo pra soneca. Um tempo pra soneca, um tempo pra jogar videogame, um tempo pra sair, um tempo pra ir no parque. Coloca isso no seu cronograma também. É um bom exercício pra cuidar da sua ansiedade. Porque estudar, você vai chegar cansado na hora da prova. Acaba que você não absorve, né? O cérebro fica tão cansado que você não absorve o conteúdo que tá ali. Então você fica Exatamente. horas e horas e horas e você não absorve. Por exemplo, uma coisa que os meninos fazem muito errado é sacrificar horas de sono. Exato. Eu vou até mais tarde, vou estudar até 1, 2 horas da manhã, porque aí eu aumento o meu tempo de estudo. Vai chegar uma hora que você está lendo, fazendo exercício ali, mas já não está retendo Entendo conhecimento nada. nenhum. Sim. Já está no automático ali, você está robotizado. No outro dia você vai acordar e não vai ter lembrado de nada daquilo que você fez. Exato. Então, você gastou um tempão para não resolver nada. E ainda né? teve esse cansaço, né? Que Exato. no outro dia tá ali na conta. E é importante os meninos entenderem assim, eu tenho que terminar cada período do estudo tendo um crescimento. Se eu comecei a estudar e terminei sabendo as mesmas coisas de quando eu comecei, não importa se eu fiz 100 exercícios ou se eu fiz 20, eu vou estar igual. Eu não melhorei nada. Às vezes, se eu fizer 20 exercícios, mas eu vou aprender com aqueles 20 exercícios, vai valer mais do que eu fazer 100 e sair do mesmo jeito que eu entrei. Terminei sem saber nada de Nada. novo. Não resolveu. Saulo, o Lindomar citou, né, a questão dele de não conseguir, não estava acostumado com aquele tipo de prova. O Enem, ele só tem questões de múltipla escolha. Não tem as discursivas, onde eu tenho que colocar ali uma escrita no papel. Já o vestibular, ele tem a primeira fase, só com as questões fechadas de múltipla escolha. E se eu passo para a segunda, vem a parte discursiva, que entra a questão do Lindomar. É isso? É isso mesmo. O Enem ele é todo de múltipla escolha, ou seja, de marcar X nas respostas. Você vai ter 5 alternativas para cada questão. Você vai ter que achar a resposta correta entre as 5 alternativas. Né? Eu costumo até brincar e falar assim, a resposta já está escrita na prova. A resposta está lá. A resposta está na pergunta. Está na pergunta. Você só tem que achar ela e marcar o X. E é verdade. Né? Agora, quando você vai para o vestibular, que tem uma fase aberta, né, que são questões onde você vai ter que escrever a resposta, aí você está com você e você mesmo e Deus ali no máximo para te ajudar numa inspiração divina, né? Porque é você que vai ter que produzir a nota ali. Tem uma vantagem? Tem uma vantagem também. Porque quando a questão é de marcar X, você marcou o X errado, é 0. Quando a questão é de escrever, você às vezes não chegou no raciocínio final da forma que o corretor gostaria, mas você percorreu um pedaço desse caminho. Foi quase. Então, foi quase. Então, ela valia 10 pontos, você não tirou 10, mas você tirou 4, tirou 5, tirou 6. Você tem uma fragmentação da nota ali que te permite também avançar um pouco mais. Inclusive, pensar isso na estratégia. Você deu um exemplo de quando você fez o vestibular, eu lembrei, né, quando você fez a pergunta do meu irmão mais novo, ele prestando o vestibular para agronomia, ele se embananou no tempo, deixou por último na segunda fase, que eram 4 questões abertas de escrever, né, tinha que fazer conta de física, para o final, e o tempo estava curto, ele não ia dar conta. O raciocínio dele falou assim, eu não dou conta de fazer as 4, mas eu dou conta de fazer metade de cada uma. E fez. E fez a metade de cada um e foi aprovado. Ele não tirou total em nenhuma, mas tirou 50% de cada uma, foi uma nota suficiente para ele aprovar. Foi uma estratégia que ele usou. Que estratégia bacana. Sim. E tem alguma preparação especial, por exemplo, para o vestibular, né? Por exemplo, quando você vai para fazer o Enem, você lê ali a questão, aí você vê qual as alternativas bate, que está mais próxima. Quando você vai para fazer o vestibular, você tem que redigir. Então, eu sei que cada pessoa também tem a sua forma de estudar, né? Logicamente, para uma pessoa que está mais focada em fazer um vestibular, que são provas discursivas, seria bom ela redigir sobre o tema, né? Então, ela escrever tudo que ela sabe sobre aquilo, né? Mas existe uma preparação especial para cada uma das provas? Existe. É importante a gente entender o seguinte. Tem um trecho do livro do Alice no País das Maravilhas que eu gosto de usar como exemplo, que é quando ela está perdida no meio da floresta lá, tem vários bichos diferentes, estranhos, ela fica muito assustada, sai correndo e de repente ela dá de frente com uma árvore assim, com vários caminhos, e tem setas apontando para todo lado. E aí é na hora que aparece aquele gato, né, que aparece e desaparece, e ela pergunta pro gato, fala assim, qual que é o caminho que eu devo seguir?
E ele falou assim, aonde você quer chegar? Ela falou, não sei, eu quero sair daqui. Eu falei assim, se você não sabe aonde você quer chegar, como que eu vou te dizer qual é o caminho certo a percorrer? Então, o aluno ele tem que pensar nisso. Qual que é o meu objetivo? Onde que eu quero chegar? Eu vou para o Enem? Então, eu tenho que treinar para o Enem. Eu vou para o vestibular? Eu tenho que treinar para esse vestibular. E aí, a palavra correta é justamente essa, treinamento. Se eu for enfrentar uma prova de questões abertas, questões discursivas, eu tenho que treinar e escrever. Eu tenho que escrever. A gente só aprende a escrever escrevendo. A gente só vai desenvolver a partir do que a gente aplica aquilo que a gente precisa. Né? A mesma forma o Enem, mesmo sendo uma prova de questões fechadas, eu tenho que fazer questões fechadas. Eu tenho que treinar fazer essa prova. Né? E tanto um vestibular quanto o Enem tem um outro fator que a gente ainda não falou, mas que é extremamente importante, que tem uma redação para ser feita. Uhum. Eu tenho que fazer redação. Eu tenho que fazer 2 redações por semana. Nós tivemos um episódio específico de redação também, acredita? Pois é. A redação ela é extremamente importante. Você olha, por exemplo, no caso do Enem, a redação vale 1.000 pontos. 45 questões de matemática vale 1.000 pontos. É mais fácil eu tirar 1.000 pontos escrevendo um texto ou acertando 45 questões de matemática? Sem dúvidas o texto. Né? O texto fica muito mais fácil. Então, se eu treinar, fazer uma boa redação, dedicar aquilo, né, eu vou conseguir chegar mais longe. Isso é fato, não tem como ser diferente. É igual um atleta de Olimpíada. Ele quer bater um recorde, ele quer avançar mais, ele pula ali na piscina, ele vai uma vez, ele vai 2, ele vai 1.000 vezes naquele dia, no outro dia ele volta, treina de novo. E assim a gente tem que fazer. A gente tem que estudar, tem que ter o domínio de conteúdo, mas eu tenho que treinar como fazer essa prova, até para entender qual é a melhor estratégia do dia. Eu faço a redação primeiro, eu deixo ela para o meio ou eu deixo ela para o final. Para cada pessoa isso vai funcionar de um jeito. Exato. Porque ela já veio se preparando, então ela já se entende, já sabe. Né? Matheus, pensando aí, né, nesse treinamento para o Enem, no treinamento para o vestibular, existe também uma preparação que é diferente, psicológica, para o Enem e para o vestibular? A gente sabe que a quantidade de horas ali é um pouco desgastante. Se eu não me engano, o Enem, o primeiro dia é de 5 horas e 30 minutos. Como que eu me preparo para isso? Olha, uma preparação diferente eu acredito que não existe, porque no fim das contas é uma prova importante, um processo seletivo que tem a ver ali com escolhas profissionais, projeto de vida, expectativa da família. Então, assim, no fim das contas a preparação pode ser muito parecida, né? Conhecer a prova, conhecer como você se sentiria nessas situações. Eu não sei se ainda é possível fazer como trainee. Há um tempo atrás era possível. Sim, então, se você já tiver a oportunidade de fazer como trainee, faça a sua inscrição, faça a prova que é ali só para treinar, para ver qual que é a sensação, né? Conversa com outras pessoas que já fizeram a prova também. Então, assim, no fim das contas, a preparação é muito parecida porque é uma prova que eles vão fazer ali no final, né? Trainee é quando eu ainda não acabei o ensino médio, mas que eu posso me inscrever para estar tendo conhecimento, né? De como que é aquele universo. Sim. Tem uma outra coisa também interessante, que é olhar na internet os assuntos, os conteúdos que são recorrentes, né? Que aí eu também vou me familiarizando com esse universo que você falou. E, Matheus, a gente sabe que tem também a questão do desgaste físico, né? Físico, a gente fala do desgaste mental, porque é uma prova gigantesca, é muito tempo. Você fica lendo, aí tem que raciocinar, será que é essa questão, será que é outra? E tem a questão do desgaste físico também, você fica sentado ali naquela cadeira. Então, eu lembro de ler sobre eu não lembro onde estava essa matéria, mas falava sobre o consumo de doces durante a prova, né? E a gente vê, às vezes, as pessoas levando energético também. E eu queria te perguntar, né, como psicólogo, o doce, ele deixa a pessoa mais agitada, né? Porque ele gera energia. E o energético, não precisa nem falar. Então, existe algum cuidado que a gente tem que ter também na alimentação? Sim, inclusive começa isso antes da prova. Se ali antes da prova, ali na noite anterior da prova, você vai num rodízio de pizza e come 39 pedaços de pizza, refrigerante, no outro dia você já não vai estar se sentindo tão disposto assim. O nosso corpo, ele gasta energia para poder digerir o alimento ali, você já vai acordar mega cansado. Sim. Acordando mega cansado, você vai precisar de quê? De um energético, para poder dar conta ali das 5 horas de prova, né? E aí, tomando energético, você vai ficar ali ansioso, a perna começa
a mexer, e aí já começa a morder a caneta. O raciocínio comer, já fica um pouco mais complexo. O raciocínio já fica complexo e é um dia naturalmente estressante ali, porque é um monte de gente procurando sala, buscando. Provavelmente você vai fazer prova numa escola que você nunca foi na sua vida, que você está indo lá a primeira vez. Então, isso já vai gerando ali essa ansiedade, né? Então, o energético, o doce também, né? Porque tem essa questão, o doce, ele dá ali um pico de energia, mas depois uma canseira profunda. Chega o final da prova, você vai estar destruído. O que você faz antes? Cuida da sua alimentação antes. Toma água. No dia anterior, nada de extravagâncias. Acho que nem até de exercício físico, sabe? Sim. Você vai moer na academia um dia antes. Acho que não faz sentido. Você tem que se preparar para chegar descansado lá no outro dia. Durante a prova, você pode levantar. Você pode pedir pro fiscal de sala para poder sair da sala. Então, vai, estica, alonga um pouco o pescoço, as pernas, né? Toma uma água, joga uma água no rosto, respira fundo e depois volta ali para a prova. Outra questão dos alimentos também é que ele pode te distrair e tem muita gente que fica preocupada em estar distraindo os outros. Que aí leva um pacote de Ruffles e vai abrindo. Aquele barulhinho. Ou aquela sala silenciosa. Abre de uma vez e começa a comer ali. Ou eu já vi gente que vai abrindo devagarzinho porque tá com muito medo de fazer o barulho da embalagem lá abrindo. Então, assim, de novo entra lá no autoconhecimento. Se você acha que você não vai ter coragem de abrir de uma vez e começar a comer lá um biscoito, então já leva ali num potinho. Você pode levar para não fazer tanto barulho, assim, pra você também não ficar ali comendo. Tem gente que leva a compra do mês, né, pra poder fazer a prova. Não, leva ali o suficiente, tem um tempo de prova, pensa ali no que você vai querer consumir, não esquece de levar água. A questão da água também é muito importante, assim, coloca a garrafinha de água no chão, porque eu já vi gente deixando a garrafinha cair em cima da prova. Nossa. E às vezes não tem reposição de... Às vezes não, acho que quase nenhum dos processos tem reposição de... Do gabarito. De caderno de prova, de gabarito, de nada. Então, assim, já bota a garrafinha ali embaixo, né? E, assim, respira fundo. Você pode, no meio da prova, fecha o olho, respira fundo, deita ali 2 segundos nada de dormir. Na mesa, nada de dormir. E... tenta se acalmar, tenta regular o corpo, os pensamentos ali durante a prova, né? Então, assim, é antes e depois, né? Eu sei que o exercício da respiração... eu sei que o exercício da respiração você puxa, né? E quando você prende, você tensiona. E quando você solta, você relaxa, né? Então, também é uma outra dica bem bacana. Sim. Um exercício de respiração legal é você puxa o ar contando até 3 ou até 4. O importante é, assim, ter a mesma métrica. Puxa o ar contando até 3, segura contando até 3 e solta contando até 3. Que aí você vai estabelecendo um ritmo para a sua respiração. A contagem vai estabelecendo um ritmo para os seus pensamentos, que antes estavam a 1000, Sim. né? Quando você vai contando mentalmente, a história de contar carneirinhos para dormir, você vai organizando o seu pensamento também e a respiração por si só vai organizando todo o corpo, os batimentos cardíacos e tudo mais. Quando eu fui fazer a segunda etapa do PAAS, que eu fiz o PAAS, na semana eu, do nada, assim, tive uma super dor nas costas. Daquela, assim, você mexe um pouco e dava choque nas costas inteiras, assim. E aí me passaram um remédio e esse remédio me dava sono. E aí, no dia da prova, eu tive que escolher. Eu tomo remédio antes e faço a prova com sono. Eu não tomo remédio e faço a prova com muita dor. Ou, a opção que eu escolhi, eu levo o remédio. Eu começo a fazer a prova ali sem sono, né? Antes de tomar o remédio. E se a dor começar a ficar muito insuportável, não é problema nenhum pegar um remedinho e tomar. E até aí porque ele vai fazer um efeito depois e talvez você consiga até finalizar. E aí eu lembro que eu tomei mais ou menos na metade da prova, assim, porque eu já tava ali há muito tempo abaixado e tava dando muito choque nas costas, assim. Tomei o remédio. A dor foi passando, o sono foi batendo, mas eu já estava quase no final da prova. E deu certo, foi minha maior nota, assim, das 3 etapas. Que bom! Esse dia, que foi a segunda etapa, foi a minha maior nota. E aí, o que acontece?
eu consegui aí de novo, né? A parte que a gente para e olha pra gente. Depois que passou tudo, eu consegui identificar o que estava acontecendo com a minha dor nas costas. Na época, eu estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo para o vestibular. E a Que é a cadeira realidade que eu de muita sentava... gente, né? a realidade de muita gente. E a cadeira que eu sentava No trabalho. para poder estudar Tá. e no trabalho. Porque às vezes dava um intervalinho ali no trabalho, dava uma lidinha. Eu fiz muito isso também. Aham. Eu estudava no intervalo do trabalho. Exato. A E maioria era uma... das pessoas é assim que faz, né? Não tem jeito. Sim. Era uma cadeira mega torta, daquelas que dá uma voltinha, assim. Eu não sei por que fazem essas cadeiras. E foi essa cadeira que tava me dando dor nas costas, assim. Então, até a questão da ergonomia é algo que você tem que prestar atenção antes de... Até como você estuda, sabe? A altura da mesa, a altura da cadeira, isso tudo A vai luminosidade. refletir. A luminosidade, Então, isso também vai interferir. E aí, é isso. Eu só queria comentar duas coisas que ele falou que eu acho interessante, assim. Primeiro, tanto a água quanto o alimento, quando a gente vai levar para a prova, é importante lembrar que tem que ser em rótulo transparente. Sim. Né? Então, assim, igual você falou do pacotinho, não sei o quê, você vai ter que tirar do pacotinho, porque ele não tem um rótulo transparente, porque tem que permitir que o fiscal consiga verificar o que tem ali dentro. Não corre o risco de alguém levar uma cola ali, né? Tá abrindo para pegar o salgadinho, mas na verdade tem uma cola ali dentro do pacotinho. Então, cada coisa, né? Ixi. Então, o fiscal tem que conseguir ver. Por isso tem que estar num ambiente transparente, né? Então eu Tem que estar posso mesmo levar o meu frasquinho, Pode, desde que seja bem transparente. Pode. A própria garrafinha de água, ela tem que estar sem o rótulo. Então, às vezes, a gente até tem uma garrafinha de água em casa, mas ela não é transparente. Também vai ter problema. Né? E mesmo que eu compre uma garrafinha de água mineral e chego lá com... Ela tem que estar sem o rótulo. Tem que arrancar o rótulo para poder entrar para fazer a prova. Porque naquele rótulo ali pode ter informações que vão beneficiar o candidato na prova. Então, eles têm esse cuidado aí para fazer. E um outro ponto que ele tocou, que me chamou muita atenção, que me lembrou aqui, é a questão, né, do remédio. Né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Por isso, quando a gente fala do treinamento da prova, tem algumas coisas que são importantes da gente levar em consideração. Eu não posso deixar para descobrir no dia da prova se um remédio que eu vou tomar vai me dar sono ou não. Imagina no caso dele, se ele deixasse para descobrir no dia da prova se o remédio dava sono. Ele tomava o remédio e ia fazer a prova. Agora, como ele já tinha o conhecimento anterior disso, ele conseguiu se preparar e criar uma estratégia que potencializou a nota dele. Então, é muito comum alguns alunos que vão prestar o Enem ou o vestibular e deixar para o dia da prova fazer um teste. Você não pode fazer isso, porque você não sabe se o teste vai dar certo. Né? Por isso que esse treinamento que a gente fala, ele envolve tudo. Né? As meninas, por exemplo, que às vezes vai estar com cólica menstrual no dia, e aí resolve naquele dia usar um remédio que a colega indicou porque a colega é muito bom esse remédio, só que o organismo da colega dela é outro. E às vezes ela vai chegar lá e aquele remédio vai dar sono, vai trazer algum efeito colateral que vai tirar a atenção dela da prova. Então, assim, é muito importante a gente chegar bem preparado em todos os sentidos e antecipar tudo, né? Desde o trânsito, qual que é o caminho que eu vou percorrer para chegar até o local de prova, né? Eu consigo fazer ele em quanto tempo? Olha, da minha casa até lá eu gasto 20 minutos. No dia da prova, o trânsito vai estar diferente. Então, vamos sair 40 minutos antes de casa para mim ter pelo menos o dobro do tempo para mim chegar nesse local de prova, para não correr nenhum risco. Né? Olhar com atenção o local de prova. Né? Eu estou, né, em qual escola? Eu fui nessa escola antes, conferi, é aqui mesmo que eu vou fazer essa prova, é nesse local aqui, para evitar que coisas bobas te tirem a vaga da universidade. Às vezes tem escola com nome parecido, né? Exatamente. E aí as pessoas confundem. Acha que já conhece porque tem aquela referência de que a escola tal é ali, mas na verdade é em outro bairro, muito distante. Exato. Ou às vezes é igual, as provas são aplicadas em campos de universidades, que são campos enormes, com vários blocos, né? E aí, às vezes, o bloco que você vai fazer é lá no final do portão de prova. Então, até isso, você precisa calcular também, né? Sim. Exato. E como que eu posso usar a nota do Enem? Tá. Hoje a nota do Enem ela é usada com 3 objetivos, né? Participar do SISU, que aí é o ingresso nas universidades públicas, né? As federais principalmente, né? Para o ProUni,
que aí é um programa de bolsas universitárias em universidades particulares, e o FIES, que aí também ele é destinado a universidades particulares, mas agora é um programa de financiamento estudantil, né? Ou seja, você não vai ganhar a bolsa, você vai pagar, só que você vai fazer um financiamento, você vai pagar depois que você tiver formado, você tem uma carência e começa a pagar depois. Então, a nota que o aluno tira no Enem, ele pode usar para esses 3 programas: o SISU, ProUni e FIES. O SISU, você já tinha começado a falar, né, sobre ele, como que é a seleção, o peso aí de cada universidade. Por exemplo, no SISU, eu opto pela faculdade que eu quero fazer previamente na inscrição do Enem ou só depois? Não. No SISU. Como o Enem ele não tem essa função principal de que é o ingresso, eu vou usar a nota dele para participar do SISU. Então, quando você faz a inscrição para o Enem, você não escolhe nada. Você não escolhe nem a universidade, nem o curso. Você está fazendo a inscrição para participar de uma prova de avaliação do ensino médio. Certo. Né? Agora, depois eu vou usar, quando sai a nota do Enem, aí eu vou usar a nota que eu tirei nessa prova para participar do SISU. Então, é na inscrição do SISU que eu vou buscar qual a universidade e qual o curso que eu quero participar. E aí o SISU ele te dá 2 opções, que você pode usar da maneira que você quiser. Você pode ter 2 universidades diferentes e botar o mesmo curso nas 2 universidades. Você pode pegar a mesma universidade e escolher 2 cursos diferentes, 2 universidades diferentes com 2 cursos diferentes. Você vai usar ali, né, uma primeira opção e uma segunda opção para você, ao longo do tempo de inscrição do SISU, e aí o SISU são 4 dias de inscrição, e você pode se inscrever no primeiro dia, mudar essa inscrição no segundo, mudar de novo no terceiro e mudar depois de novo no quarto. Eu vou criando as minhas estratégias Exato, também ali para poder ingressar. Eu quero um direito, estou aqui inscrito no direito diurno, mas aí eu estou sabendo ali que no direito noturno a nota está mais baixa, não está dando no diurno, mas vai dar no noturno. Eu vou mudando e acompanhando a quase cada uma bolsa dia. de valores. É um jogo xadrez. Você tem que xadrez. pensar cada movimento que você vai fazer de acordo com o seu adversário, que é quem está disputando aquela vaga com você. O SISU ele vai dando ali uma prévia, né, das Exato. notas de corte, então você pode ir flexibilizando, assim. Existe alguma estratégia para eu conseguir melhorar a minha nota? Existem algumas estratégias. Uma delas, né, que eu acho que é a mais fácil da gente fazer, é entender esse TRI, que é a teoria de resposta ao item, né? Que é o que eu falei lá antes. Eu posso ter acertado o mesmo tanto de questões do meu colega e ter uma nota maior que ele, né? Então, criar essa coerência. E aí, como é que eu crio uma estratégia para isso? Eu tenho que olhar, primeiro, todas as questões que eu tenho certeza da resposta, eu tenho que fazer elas. Eu não posso chutar no final, porque não deu tempo de eu chegar até o final para fazer essa prova, questões que eu tinha certeza que eu ia acertar. Então, não é fazer linear a prova, pegar a prova de matemática e do início ao fim. Não, eu vou garantir todas as que eu tenho certeza da resposta. Terminado isso, eu vou para aquelas onde eu sei que eu consigo, mas vai me dar trabalho. Então, seria aquelas questões de nível médio. Olha, eu acho que eu dou conta, mas vai me dar um trabalhinho aqui. Aí eu vou para essas, faço essas. No final, vai sobrar aquelas que são as difíceis mesmo, né? Aquelas questões que você fala assim, olha, eu não sei fazer, ou vai me dar muito trabalho, eu não vou dar conta de fazer essa questão e ainda resolver mais 20 questões, né? Então, você deixou isso para o final. Porque se for preciso de você chutar uma questão, e não é nenhum problema chutar no Enem, mas você chutar aquela questão que você tinha mais chance de errar, porque se você de fato errar o chute, você não vai ser prejudicado na hora de fazer esse cálculo da coerência, porque já era esperado que você errava, entendeu? O erro, ele é esperado. Se eu acerto e tenho uma coerência, eu potencializo minha nota. Agora, se eu erro, mas era esperado que eu errado, lógico que eu não vou ganhar nota naquilo, mas não vai prejudicar a somatória final dessa minha nota. Eu vou conseguir melhorar o meu rendimento. Essa, para mim, é a estratégia mais fácil de eu conseguir melhorar minha nota no Enem. Sim. Uma outra coisa que eu faço também, que funciona muito para mim em qualquer prova, uma professora uma vez me ensinou: revise com mais cuidado tudo que você fez nos primeiros 30 minutos de prova. Porque esses primeiros 30 minutos, você ainda tá no agito da chegada, de achar o lugar, de sentar, de ver, de olhar ainda não a prova. respirou. Então, tá tudo muito
acelerado ainda dentro de você, né? Então, assim, se der tempo, revise a prova, claro, mas dê uma atenção especial para as primeiras questões que você fez. Porque ali você precisa lembrar que você fez enquanto você estava um tanto agitado ali, um tanto ansioso com o ritmo da prova, né? Então, dá uma olhadinha nas primeiras que você fez. Comigo funciona. Eu já achei questão que eu mudei de última hora, assim, falei, não, eu acho que você tá errado. E no final tinha dado certo, assim, pra mim. Você tava certo, Eu né? tava certo no final das contas. Saulo, você falou um pouco sobre o ProUni. Ele é um programa de bolsas, então, exclusivo para as universidades particulares. Certo. E aí tem regras para eu poder participar desse programa de bolsas? Tem. As bolsas do ProUni, elas são exclusivas para alunos de escola pública, tá? Ou alunos que estudaram na rede particular, mas foram bolsistas na rede particular, ou seja, estudaram ali, mas não teriam condições financeiras de arcar com aquela mensalidade. Ele foi beneficiado por algum programa daquela escola, né? Que seja uma bolsa parcial de 50%, por exemplo, ou uma bolsa integral de 100%. Então, esses são os alunos que podem participar do ProUni. E eu não posso ter um curso superior já. Eu não posso buscar no ProUni a minha segunda graduação. Mesmo eu encaixando na regra, né, de que eu tenho estudado na escola pública, eu fui um bolsista, mas se foi para graduação, eu já tenho ensino superior, eu não posso. E Mas aí, você tem que ser formado no superior? não. Você tem que ter cursado o ensino médio na rede pública ou bolsista e ter concluído o ensino médio. E aí você pode participar do ProUni, tá? Agora, se eu fui bolsista ou estudei no ensino médio e já fiz uma faculdade, eu não posso mais participar do ProUni. Então, eu encaixo no perfil do aluno, mas como eu já tenho o ensino superior, eu não tenho mais o direito de participar do ProUni. E no caso de alguém que deixou de continuar o curso, falou assim, eu vou seguir uma outra carreira, né? E aí ela vai, faz o Enem, e aí ela fala assim, mas eu gostaria de estudar nessa universidade particular. Ela pode tentar o ProUni? Se ela não tiver a conclusão do curso superior, pode. Ah, tá. Entendeu? Então Aí teria que concluir o superior. Concluir o ensino médio. Se ela largou, eu fazia direito, e larguei na metade do curso do direito, e fui trabalhar em outras coisas. Sim. E depois eu resolvi até voltar no direito mesmo, né? Só que agora eu vou ter que participar de novo de um processo seletivo e aí eu posso disputar o ProUni porque eu não tenho ensino superior ainda. O fato de eu ter cursado a metade do curso não me deu o diploma. Então eu não tenho essa graduação. Aquilo que eu fiz lá não vai ser aproveitado agora. Entendeu? Certo. Então você começa do zero. E para participar do ProUni, eu tenho que ter feito o Enem somente desse ano vigente ou vale notas de anos anteriores? Dos 2 últimos anos. Certo. Tá? No caso do ProUni, são os 2 últimos anos. E no FIES, qualquer Enem desde 2010. Eu posso usar, então, uma nota de um Enem anterior? Por exemplo, vamos supor que eu fiz ano passado, mas eu quero usar a nota de 2020 pro SISU pro ProUni de 2022. É possível? Você pode usar o ProUni de 2023, né? Porque para ingressar na universidade do ano que vem, você pode usar a nota do Enem que você vai fazer agora em 2022 ou a nota do Enem de 2021. Você vai escolher a maior nota que você tirou, entendeu? Agora, de 2020 você já não pode mais. Se for o FIES, você pode usar qualquer nota do Enem de 2010 a 2022. Você pode escolher ali. Às vezes eu fiz o Enem só lá em 2010. Você pode usar a nota dele para disputar o FIES. Se você está no segundo ano do ensino médio, você vai para fazer o treineiro, né, que dizem. Essa nota não dá para usar, então. Tem que Essa estar nota no terceiro... não. Você tem que ter concluído o ensino médio, né, para poder valer essa nota que você está disputando a vaga. E aí, ainda sobre o ProUni, eu posso receber bolsas de 50% ou de 100%. Qual é o critério que vai diferenciar aí para que eu receba uma bolsa integral de 100% numa universidade particular e o de 50%? É a renda familiar. Esse é o principal critério que eles vão avaliar. Para participar do ProUni, a renda familiar tem que ser de, no máximo, 1,5 salário por pessoa da família. Entendeu? Então, se essa renda familiar for superior a isso, você já vai ter dificuldade de ser selecionado para a bolsa. Né? Você pode até participar do processo, mas dificilmente você vai ser escolhido para ganhar essa bolsa.
né? E aí, de acordo com a renda familiar, a documentação que vai ser exigida e tudo, vai ter uma avaliação, né, que as universidades fazem para falar assim, ó, esse vai ganhar a bolsa, esse vai ganhar 50%. E além dessa renda, a nota, né? A nota que você tirou no Enem, né, quanto maior, maiores vão ser as chances de você estar entre os classificados para essa bolsa e ela vai ser decisiva, né? Se eu estou em primeiro lugar e estou no critério de renda, eu vou estar com 100% de bolsa. Agora, as universidades têm um limite. Olha, eu tenho 20 bolsas de 100% e 20 de 50%. Então, por mais que eu esteja dentro do critério de renda, mas se eu não estou entre os 20 primeiros colocados, eu não vou ganhar de 100%, porque já foram esgotadas essas bolsas. Não é infinita essa bolsa, né? E dentro da universidade eu tenho que manter alguma média para manter também essa bolsa ou não? Tem que manter média. E aí, cada universidade vai ter os seus critérios. Aí, mais uma vez, a questão da autonomia universitária, né? Então, as universidades elas vão criar suas regras, tem o edital que cada universidade publica, né, do ProUni, do FIES, onde os alunos têm que acompanhar, né? Normalmente, você não pode pegar dependência, você tem que ter aprovação, tem algumas universidades que colocam nota mínima para que o aluno tenha, né, para você manter a bolsa até o final. Perfeito. E aí a gente entra, então, agora no FIES, que aí é um fundo de financiamento e que, como você já começou a falar anteriormente, eu faço a minha faculdade, mas depois eu tenho que pagar esse financiamento. Isso. O FIES é um financiamento bancário. Então, ele funciona exatamente como qualquer financiamento bancário. Você vai receber um dinheiro do banco, né? Na verdade, esse dinheiro vai ser pago direto para a universidade. O banco paga a universidade pelo seu curso. Quando você terminar o curso, você vai ter uma carência, você vai de até um ano e meio para começar a pagar o banco, tá? A vantagem do FIES é que é um juros muito baixo, é um juros muito abaixo de mercado, de qualquer outro financiamento, né? Então, e essa carência, você vai cursar 5 anos lá para fazer um curso, 4 anos, né? E depois desses 4 anos, você formou, você ainda tem 1 ano e meio para começar a pagar esse financiamento que foi feito no banco. Então, tem essa vantagem. Então, que a ideia é, você vai começar a pagar, mas depois que você estiver minimamente estabelecido no mercado, você já vai ter um salário, você já vai estar exercendo a sua provisão, então você já tem condição de pagar esse valor, e aí ele vai estar diluído, porque se você fez em 4 anos a mensalidade, é para os 4 anos. O financiamento você pode fazer isso em até 20 anos, então ele vai estar diluído em mais tempo, em 10 anos, né, em 15 anos, dependendo do curso, do valor ali. Então ele vai ser um valor menor, mensal, para depois que você formar e já estiver no mercado de trabalho. Então você paga só depois. Paga só depois. Paga só depois. E aí a mesma coisa, você pode ter um financiamento de 100%, de 80%, de 70%, de 50%, de 30%. Eles também vão fazer análise social e financeira de quem está participando para saber qual é o valor desse financiamento. E aí tem um casamento interessante também que pode acontecer. Eu ganhei 50% de bolsa no ProUni e 50% eu fui lá no FIES e consegui um financiamento. Então, eu vou estudar com praticamente bolsa de 100% para conseguir pagar só depois que eu formar os outros 50% que o ProUni não tinha me dado. Isso também é possível. Que bom. E, Matheus, a gente sabe que a gente vai com muita expectativa para fazer a prova, sim. né? E às vezes pode acontecer de a gente não conseguir obter aquela vaga naquela experiência, né? Naquela primeira vez, às vezes até na segunda, terceira, não importa, né? O importante é a gente ir tentando justamente por a gente ter aquela vontade ali dentro da gente. Como que a gente pode lidar com essa frustração? É o fim do mundo? Não, Com certeza não, né? O fim do mundo jamais vai ser. Não é o fim do mundo. Eu acho que uma coisa que pode ajudar a lidar com essas frustrações é conhecer histórias realistas de pessoas que passaram por isso também. Projetos de vidas realistas mesmo, assim. Porque a gente, sim, fica sabendo aquela história de sucesso, né? Tipo, seu primo passou de primeira em medicina não sei aonde. Ok, seu primo passou, mas você não é seu primo, né? Cada pessoa vai ter ali o seu processo, o seu caminho. Então, conhecer mesmo, saber de pessoas que tentaram várias vezes, pessoas que tentaram por um tempo, depois mudaram de ideia e foram para uma outra carreira, para uma outra
uma outra profissão, né? Então, entrar em contato com essas histórias, para além das grandes histórias de sucesso, porque a gente acaba sabendo das histórias de sucesso, né? Os outdoors, depois lá que sai o resultado. Primeiro lugar em medicina, né? Ninguém coloca um outdoor de tentando a 5ª vez em medicina. Mas tem muita gente que tá ali tentando a 5ª vez, a 6ª vez. E consegue E tá depois. tudo certo, bora, continua tentando. Isso não é um fracasso, né? É entender que você não é nem o primeiro e nem a última pessoa que vai tentar mais de uma vez fazer um processo seletivo. E, claro, a cada processo seletivo, tentar identificar o que foi que te atrapalhou no anterior. O que dificultou? Aonde que pegou, né? Fazer essa avaliação do seu processo. O que deu ruim para você poder melhorar no próximo ano que você for tentar. Não deu certo? Ok, tenta de novo. Né? Não é uma exclusividade, pessoas que tentam várias vezes. Isso é comum, mais comum do que parece. Sim. Né? E é importante, assim, aquela nota que você tirou, ela não mede quem você é. Exato. Né? Isso aí é importante todo mundo ter isso, porque senão ela começa a se achar um fracassado, né? Uma frustração pessoal porque eu não aprovei. Exato. Gente, tem mais gente que não passa do que passa. Uhum. Então, Até assim, pela quantidade. A quantidade de vagas que Nossa. tem. Como diz, o ideal era que todo mundo terminasse o ensino médio e ingressasse Já no ensino entrasse. superior. Assim, quando você termina o fundamental, você não vai para o médio? Termina o médio, vai pro... Isso é o mundo ideal. Infelizmente, não é isso que a gente tem hoje. Então, eu vou ter que participar de um processo seletivo. Mas é um processo seletivo que não vai medir quem eu sou, vai medir como eu estou naquele momento ali, Sim. dentro daquela concorrência que eu estou enfrentando. E uma outra coisa também é permita-se a frustração. Permita-se sentir isso. Não passou, a nota foi ruim, isso é chato mesmo, é frustrante mesmo. Esse sentimento, ele é o óbvio ali daquela situação, é o que você vai sentir. Então passe por esse Viva esse sentimento, sentimento, vivencie né? esse sentimento. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade ali de, Gritar, sei lá, grita. gritar, soltar um palavrão, tá tudo certo, você não passou e isso é ruim. Mas não deixe isso determinar a sua próxima tentativa. Não deixe isso, né, barrar o seu percurso ali até chegar no objetivo. Né? E esse ponto é muito importante falar também sobre esses julgamentos, né? Que às vezes a gente pode fazer pra gente mesmo, só que às vezes ele, na maioria das vezes também, ele vem de fora. Às vezes ele vem da família, né? Vem dos amigos, mas falando especificamente da família que tá em casa, né? Como que a gente pode lidar com isso? A família tem que ajudar. Não tem outro caminho. Eu acho que isso seria mais uma função da família mesmo se conscientizar do que da própria pessoa que está prestando o processo ali. Eu acho que a pessoa que está prestando o processo, o que ela pode fazer é estabelecer limites. A gente pode falar não para os nossos familiares. Às vezes é difícil, às vezes é dolorido, mas a gente pode. Né? Família não é contrato vitalício para nada. Então você pode falar, não quero conversar sobre isso. Tudo bem que meu primo passou no concurso mais incrível do mundo, mas eu não sou ele, o meu caminho é outro. Isso é estabelecer limites em relação à família, né? Mas a família também tem que se conscientizar e entender os próprios limites, né? Tá na hora de estudar? Deixa um tempo para estudar. Entende que essa pessoa é uma pessoa diferente de você. Ok, você tem a expectativa de ter um filho médico, mas o seu filho real, que não é o seu filho da sua expectativa, ele não quer ser médico. E aí, você vai querer, né, enfiar goela abaixo a expectativa que você tem? Então, assim, a gente tem que cuidar disso também, né? Então, a família pode ajudar. E a família ajuda no geral, assim, né? A família vem junto pro local de prova, pode entrar, pode, né, ir até a porta em alguns lugares e ajuda e não sei o quê. E quando retorna da prova, prepara um café da tarde ali, uma recepção Um acolhimento, para né? essa pessoa. Você precisa de acolher naquele momento. Prepara antes e acolhe no final da prova. Acolhe a nota boa quando ela vier, acolhe a aprovação, mas acolha a reprovação também, né? Tá tudo certo, tenta de novo, tamo junto, bora continuar aqui que eu te ajudo, sabe? Bora pra frente, né? Bora pra frente, né? Então tem esses caminhos, assim, né? Que a família pode ir junto.
Sim. Ô, Saulo, você tinha falado, a gente conversou sobre os programas, né, do governo, SISU, ProUni e FIES, mas nas universidades particulares também existem os seus próprios vestibulares e os seus próprios financiamentos, que dependendo aí do que eu almejo para minha vida, eu também posso participar desses processos, né? Isso. Existem algumas universidades que têm financiamento próprio, e aí essas regras é como eu digo, é um financiamento bancário. Então, é uma regra de mercado de financiamento. Igual você vai avaliar se cabe. Igual você vai financiar uma casa, um carro, você está financiando, né, o seu ensino superior. Então, são as regras de mercado, a regra bancária que a universidade construiu com alguma instituição financeira. Aí você tem que olhar taxa de juros, tempo que você vai ter para pagar, se vai ter um intervalo depois da sua formação para que você comece a pagar e encaixar isso dentro do seu orçamento, né, e ver nessa perspectiva futura o que pode ser feito, né? Da mesma forma que nós temos universidades particulares que têm programas próprios de bolsa, né? Que, olha, se você ficar em primeiro lugar do vestibular, você vai ganhar uma bolsa. Se você ficar em primeiro lugar do curso, ou os 5 primeiros lugares, tem um desconto de X%. Né? É bom avaliar então, isso também. Isso, é olhar, é entender o seguinte, qual o curso que eu quero, né? Aquele ponto que a gente estava falando, aonde eu quero chegar? Eu quero estudar direito, eu quero estudar medicina, eu quero estudar engenharia. Quais são as opções que eu tenho? Eu tenho condição de ir para longe de onde eu moro? Eu posso ir? Eu vou ter condição financeira para me sustentar em uma outra cidade? Eu tenho, beleza. Então, quais são as cidades que eu poderia ir? Esses cursos existem nessas cidades? Quais são as universidades que tem nessa cidade que oferecem esse curso? Olha, eu não tenho condição, vou ter que ficar na minha cidade. Pô, então, o que tem na sua cidade que você pode ingressar, né? Tem o curso que você quer? Não tem, mas tem um que é parecido, que pode suprir a minha expectativa. Então, é um caminho para você seguir também. Olha, eu queria fazer direito, mas não tem, mas tem um curso de economia. Eu vou fazer o curso de economia, depois eu me especializo lá na frente na área de direito econômico, e aí eu vou seguindo minha carreira de acordo com que as oportunidades também que são oferecidas dentro do que a gente pode, né? Porque senão, mais uma vez, a gente vai ficar frustrado, vai ficar preocupado, e a vida nem sempre e tem é um mar de essa questão, rosas. né, Exato. Matheus? Quando eu passo numa faculdade, geralmente a gente busca inicialmente as federais e nem sempre é perto da minha casa ou na minha cidade. Eu tenho que distanciar de amigos, de família. Como que eu me preparo? Se é isso que eu consegui, né? Eu desejei fazer uma faculdade federal longe da minha cidade. E como que eu me preparo para esse novo? Aham. Já estabelecendo combinados e preparações prévias ali com essas famílias, com essa família e com esses amigos, né? Você tá indo morar longe, mas você não tá deixando de ser família. Você tá indo morar longe, mas você não tá deixando de ser amigo. Na verdade, você vai reconfigurar esses laços. Então, hoje em dia, tá longe, tá sentindo falta de alguém, dá para fazer chamada de vídeo. Dá para ligar, dá para telefonar, dá para manter contato ali com o WhatsApp. E a outra coisa, que aí volta lá na questão de conhecer histórias realistas sobre isso. Quem que você conhece que já mudou de cidade, que vai poder te dar conselhos, né? Que vai poder te ajudar, que vai poder te passar algumas dicas. Né? Isso também você pode fazer. Então, assim, reestabelecer vínculos, entender que, peraí, eu tô morando longe, mas eu não deixo de ter esse apoio, agora eu vou ter esse apoio de longe, e como que eu posso garantir esse apoio estando longe, né? E a outra coisa é pesquisando, vai conhecer a universidade, olha lá no... Cidade, para ver se é uma cidade que você vai gostar de morar nela, né? Aham. Se você... né, gosta mais de cidade movimentada, ou você acha que você não vai dar conta, você tem que saber isso também, tem que levar isso em consideração, né? E é isso, assim, se prepare antes e restabeleça esses vínculos que é possível. Falando em morar longe, o Enem possibilita também estudar em outros países, né? A gente ouve muito falar de Portugal, mas também tem França, tem Estados Unidos, tem Canadá. Como que é o processo? O processo é muito similar com o do SISU ali, né? Você vai participar de um processo seletivo que vai usar a nota do Enem, e aí você vai disputar com quem estiver concorrendo com você ali. Não tem muita diferença dos outros processos seletivos, não. Então, mas existe um programa do governo? Pelo próprio SISU lá você tem. Dentro do próprio SISU você tem essas opções, né? De olhar para isso,
né? O que você tem que ter cuidado é que, às vezes, existem regras daquela universidade, né? Por exemplo, o domínio de uma língua, né? Para você estudar lá. Tem lugar que não vai ter isso como regra, tem lugar que vai ter, né? Então, às vezes, você tem a nota para passar, mas você esbarra num outro problema ali que depois você não vai conseguir. Que aí, se você tivesse escolhido a universidade da cidade vizinha, tinha dado certo, entendeu? Às vezes tem auxílio moradia, alimentação, às vezes não. E tem. Você e sua família que vai ter que arcar com isso. Inclusive nas próprias universidades federais no Brasil, né, você tem programas estudantis de bolsas para você poder, né, de RU, né, que é o restaurante universitário, onde você vai conseguir se alimentar bem. Então, tudo isso é importante na hora de eu tomar a decisão de qual universidade que eu vou, olhar quais são esses programas, olhar essas bolsas, porque às vezes também a gente vai fazer a conta e não vai dar. Mas quando eu olho, poxa, mas eu vou ganhar alimentação se eu estudar nessa universidade. Eu vou ganhar, tem uma universidade que me dá o vale transporte para me estudar nela. Se eu conseguir isso, com o dinheiro que eu tenho é só para pagar o aluguel, eu consigo. Tem universidade que tem alojamento estudantil, que eu não vou pagar nem aluguel. Entendeu? Então, assim, entender isso e compreender quais são as possibilidades que as próprias universidades federais brasileiras te oferecem é muito importante, porque senão você já descarta de cara algumas opções que você teria e elas seriam extremamente vantajosas para você porque você não pesquisou direito. Sim, e algumas universidades até têm pessoas responsáveis por isso, assim. Então, isso é uma outra dica para quem vai estudar longe, por exemplo. Entre em contato lá com o setor de assistência estudantil, que eles vão te ajudar com essa questão de bolsa, de moradia, de alojamento, né? Já entra em contato antes que dá certo. E no Enem tem a opção de cursos EAD também? Quando a Universidade Federal tem o curso EAD, ela pode colocar ele para o SISU. Mas não são todas. Não são todas, porque nem todas têm também. É verdade. Né? Então, assim, e quais as vagas estarão disponíveis no SISU e quais os cursos, a universidade que determina. Algumas colocam, outras não. Né? Então, tem dessa olhada, mas você tem os cursos EAD que você pode ir pelo ProUni, pelo FIES também, desde que aquela universidade privada, né, aquela universidade particular, coloque essas vagas disponíveis. Né? No final das contas, quem escolhe se a vaga de um curso ou de outro estará disponível para participar de um desses programas é a própria universidade. Né? Inclusive, se ela vai participar desse programa ou não. Tem universidade que fala, olha, eu não vou dar nenhuma vaga para o SISU, não vou dar nenhuma vaga para o ProUni, não vou dar nenhuma vaga para o FIES, eu não vou participar desses programas. Ela tem esse direito também. Sim, é isso. Galera, que papo bacana, né? Passou voando, eu tenho certeza. Foi ótimo. Foi um papo bem completo, assim, a gente falou de tudo. Acho que deu para ter uma compreensão sobre o que é o Enem, sobre o que é o vestibular, como se preparar, quais são as opções para a gente poder usar a nossa nota, né? Que a gente se prepara. Sobre a gente não se cobrar também, né? De a gente ter carinho com a gente, porque aquilo ali está definindo o nosso futuro. Mas se não der uma primeira oportunidade, a gente pode tentar de novo. Outras chances, né? É isso. Sim. No fim dos programas, a gente geralmente sempre dá um espaço para vocês deixarem um recado para o pessoal que está assistindo em casa. E o que vocês deixariam hoje? Olha, eu acho que eu gostaria de dizer, né, para quem vai fazer o Enem, vai fazer vestibular, lembra dos 3 caminhos de preparação. Conheça o conteúdo da prova, conheça o contexto de aplicação da prova, conheça você nesse contexto, né, que é a parte do autoconhecimento. Tenta equilibrar esses pratinhos, assim, que dá certo, Que ótimo. Pensando nessa preparação para o Enem e para o vestibular, tem um ditado chinês que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço, o que eu vejo, eu lembro, e o que eu faço, eu aprendo. Né? Então, assim, a melhor forma de se preparar para conseguir é fazer, é treinar, é resolver exercício, é se dedicar, é colocar a mão na massa. É assim que você vai aprender. Porque, caso contrário, se você ficar muitas vezes só escutando o professor falar, você vai lembrar que teve aquela aula, você vai lembrar que algum dia alguém te falou aquele conteúdo, mas você não vai saber fazer na hora da prova. Sim. E se você só vê aquilo e não dá importância, você não vai nem lembrar que aquilo passou na sua vida de alguma maneira, né? Então, a melhor forma de se preparar é colocar a mão na massa, seguir em frente e o seu futuro que está sendo traçado ali, né? Você é o responsável por fazer ele acontecer, não desista nunca. Que ótimo. Fazer isso de forma consciente, refletida, né?
Vocês estão aí na área da educação, né? E falam apaixonadamente sobre isso. Conta um pouquinho da trajetória. Você, Matheus, inclusive, você já citou aqui, né? Que trabalhava e estudava. Como foi essa trajetória? Você também foi um jovem aprendiz. Eu fui jovem aprendiz quando eu estava no 2º ano do ensino médio. E aí eu peguei metade do 2º ano e metade do 3º ano do ensino médio. Eu trabalhava de auxiliar administrativo. E até foi interessante, assim, porque eu aprendi um pouco do que eu não gostava de fazer, sendo jovem aprendiz. Porque aquela coisa, assim, do escritório, que era o que eu fazia. Escritório, nota fiscal, as coisas que eu fazia, eu falei, parece que eu não gosto tanto de fazer isso. E isso me ajudou depois na hora de escolher a faculdade que eu queria fazer, por exemplo. Né? Eu falei, eu acho que eu não quero nada que seja muito escritório, ar-condicionado e gente em silêncio olhando pro computador. Eu quero movimento, eu quero agito, né? E aí, como eu já gostava de escola, desde sempre, né? Eu falo que desde que eu entrei na escola a primeira vez, com 3 anos de idade, até hoje, eu nunca deixei de entrar numa escola. Porque estudei, fiz o ensino médio, depois quando eu entrei na universidade, eu consegui trabalhar na escola à noite, então foi ali durante quase o curso inteiro, trabalhando na escola à noite. Saí dessa escola que eu trabalhava, uma semana depois eu já estava trabalhando como psicólogo em outra escola. Então eu acho que nem tem como não ser apaixonado por educação, assim, né? Então toda experiência é válida. Fui o jovem aprendiz e aprendi sobre mim, aprendi sobre o que eu gostava de fazer, aprendi coisas lá que até hoje me ajudam. Questão de organização, de arquivo, de como funciona um ambiente empresarial, de hierarquia, de como você se comporta dentro de ambientes como esse, assim, né? Para poder trabalhar em conjunto e criar um ambiente legal. Aprendi muito isso, né? Tem um lado que eu aprendi um pouquinho do que eu não gostava, e é isso. E aí estamos aí na educação que eu sou extremamente apaixonado. Como o Saulo falou, aquilo que a gente aprende não fica desperdiçado, né? A gente usa em outras áreas. Exato. E você, Saulo? Nossa, eu sou do interiorzão, né? Sou de uma cidade muito pequena que terminei o 3º ano, vim para Uberlândia, uma cidade grande, né? Não conhecia direito a cidade, vim sozinho na época para cursar a biologia. E a última coisa que eu pensava era em ser professor de biologia. Eu queria partir para a área de ciência mesmo, pesquisador e tal. Só que, morando sozinho na cidade, a questão financeira é um peso, né? E aí, logo no 2º ano de faculdade, eu consegui trabalhar como monitor de laboratório de uma escola. Né? E ali eu comecei a dar aulas de laboratório, de pequenos experimentos e tal, para alunos que iam desde o infantil ao 3º ano do ensino médio e fui me apaixonando por educação. Aí eu já mudei toda a estratégia que eu tinha no curso de biologia, larguei tudo que era coisa de pesquisa e fui dedicar 100% para a educação, fui ser professor, né? Professor de ciências, professor de biologia, e aí dentro das escolas, né? Mexendo, estudando, me informando, fui para a área de coordenação, direção escolar, né? E é o que eu sou apaixonado. Eu adoro trabalhar com escola, não me vejo fazendo outra coisa, né? E aquela coisa, se eu voltasse 100 vezes nesse mundo, 100 vezes eu quero trabalhar com educação, porque é apaixonante, sim, é impressionante o tanto que a educação transforma a nossa vida, né? E a possibilidade que a gente tem de contribuir com a melhoria da vida de outras pessoas. Sim. Educação é o futuro, né? Sim, Educação é a base de tudo. Com certeza. Pessoal, foi muito bom receber vocês aqui no nosso podcast. Espero receber vocês em uma outra oportunidade também. E a gente vai ficando por aqui, né, Rubi? É isso, foi ótimo, gente. Muito obrigada pela participação. Ficam aí todas as dicas de hoje. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima.